Que bom estar aqui novamente com vocês. Prazer muito grande. Já estávamos com saudade, né? Um pouquinho do recesso aí do início do ano, mas estamos aqui para voltar a falar desse assunto que é tão gostoso. Tudo que se refere à base do Brasil, a formação, né? Essa busca incessante que os garotos têm de serem jogadores de futebol. E estamos aqui, professor Nilton Mota, Rivelino e um convidado que é gerente da base de um grande clube, um clube da Série A aqui do Brasil, que sempre revelou grandes jogadores e está aqui há pouco tempo, mas tem feito um trabalho belíssimo, pessoa extremamente educada, simples, totalmente acessível, a gente tem contato no dia a dia e aí atendeu o nosso convite, com muita gentileza para estar aqui com todos nós e passar um pouco da sua experiência, né, para todos nós, mas também para você que é pai, que é tio, que é avô, que é um garotinho, um simples garotinho, que é treinador, né? E que de alguma forma você quer ajudar, né, esse garoto a ser jogador de futebol. Eu estou falando aqui de Tiano Gomes, mais conhecido como Tiano. Tiano, seja bem-vindo. Obrigado, Reinaldo. Prazer para mim estar aqui, para poder falar de futebol de base, tentar contribuir com alguma coisa com as crianças, mas acho que é muito mais do que com as crianças, é com os pais, com os responsáveis, com as pessoas que estão junto do sonho dessas crianças. E para mim é uma honra grande estar aqui contigo, Reginaldo, contigo, Rivelino, que há bastante tempo eu já conheço, com Mota sem palavras, poder estar aqui junto e poder conversar um pouquinho de futebol, passar um pouquinho da experiência e aprender também muito com vocês. Massa. Mota, boas-vindas, nosso convidado. Um prazer, Tiano, receber você. Você tem uma responsabilidade muito grande porque está gerenciando uma das divisões de base mais tradicionais do país e veio porque tem lastro, tem qualidade e a gente torce muito pelo seu sucesso. E com certeza abrilhantará muito, muito o nosso podcast, que tem se destacado no cenário dos podcasts no Brasil pela qualidade dos nossos entrevistados, né? E você vem agregar a essa qualidade e tenho certeza você vai contribuir bastante com a sua experiência e com o seu cabedal de conhecimentos para todas aquelas pessoas que nos prestigiam. Bem-vindo. Muito obrigado. Velho Riva. Sempre é bom estar com o Tiano. Eu já conheço o Tiano há muitos anos, desde a adolescência, a juventude, e com certeza agora como gestor, é um ex-jogador de futebol, e como gestor realmente vai ter muito a acrescentar com a sua experiência de ex-atleta, de divisão de base, e agora já como gestor, com a visão dele. E como o Mota falou, hoje gerente de futebol da divisão de base, de uma das mais tradicionais do futebol brasileiro. Então, com certeza vai ser um podcast que vai acrescentar muito aí para quem está nos ouvindo. E chega no Vitória no momento, de certa forma, de transformação, né? Porque a gente pode falar isso, de qualquer forma, aí, o presidente, ele, vamos dizer assim, ele pegou meio que um abacaxi, né? E, de certa forma, ele tem conseguido dar uma arrumada no time, né? Conseguiu botar o time na Série A. A gente tem visto grandes e bons investimentos, né? Na infraestrutura da base, né? A gente percebe a organização lá que está sendo criada. E agora é a hora de fechar essa organização, essa reestruturação justamente com o seu corpo técnico. E por conta disso você chegou no Vitória tem pouco tempo, né, Tiano? Fala um pouquinho quem é o Tiano. Você falou que já conhecia a Tiano há muito tempo, mas foi jogando bola. Fala pra gente aí. Você já foi enquanto jogador, já foi trabalhando em clubes. Fala um pouquinho da tua vida aí. Na época o Rivelino era de verdade e eu mais ou menos. Categoria de base. Mas aí eu segui, eu sou oriundo do futsal, eu sou do Rio de Janeiro, oriundo do futsal. Iniciei no futsal com 15 anos, tive uma passagem no futebol de campo pelo Flamengo. Fiz teste nos demais clubes do Rio. Mas aí quando o Zico criou o CFZ, eu estava lá no clube e ali sim eu fiz o último ano de sub-20 e me profissionalizei lá. A partir do momento que eu me profissionalizei, tive 16 anos de carreira de futebol profissional, jogando em alguns clubes
legais, vamos falar assim, clubes de um alto nível. Cheguei a jogar 2 ou 3 anos de primeira divisão de Série A, pelo Brasiliense, pelo Santa Cruz. Massa. Tive alguns times na Série B. Tenho uma carreira, são 16 anos e 16 clubes. Na sua grande maioria os times do Rio, mas também passei por alguns fora. Nordeste foi O Santa, né? o Santa e o ABC. Tive passagem brasiliense, que foi o maior período que eu tive, que foi de 2002 a 2005. Foi no momento que o clube estava na Série C e chegou até a Série A, então eu disputei as 3 séries, Sim. sendo campeão da Série C, sendo campeão da Série B. Então é algum histórico de futebol, mas isso é importante também. Mas como é aprendendo futebol, eu vou um pouquinho para o outro lado. Aí o restante da carreira de atleta, que eu sei que é uma curiosidade maior aqui, a gente pode ir conversando durante nosso podcast. Sim. Mas eu acho que o importante falar primeiro aqui é a minha formação Claro. escolar. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Administração Esportiva, 2 pós-graduações. Tenho 2 cursos da CBF, de treinador, coisa que eu nunca fui, não tenho vontade de ser, mas que complementa muito a função que eu exerço hoje. Sim. E continuo continuamente estudando e buscando conhecimento. Eu acho que esse buscar conhecimento não é só... A gente fala muito em buscar conhecimento com as pessoas, mas eu acho que cursos regulares, eu acho que isso é muito importante para a formação dos meninos. Essa história que universidade não dá, não. Você aumenta a sua probabilidade, sim, de ter mais sucesso na sua vida. Sim. Então, essas crianças, esses adolescentes, têm que saber que a escola, sim, não existe. Uma coisa que eu pontuo muito, Reginaldo, a gente escuta muito o plano A e o plano B. Mesmo que você vai ser jogador de futebol, o plano A é a escola, é o estudo, e o plano A pode ser também o futebol. Não pode ser plano A é futebol e plano B é a escola. Porque o futebol vai acabar, a qualquer momento vai acabar, ou com 20, ou com 21, 22, que acabe com 35. A gente ainda tem mais 2/3 de vida pela frente, Sim. praticamente. Então você tem que saber o que faz. E poucos ganham dinheiro, a gente sabe disso. Sim. Então, essa é uma coisa que eu posso falar. E que também esses meninos que estão aprendendo futebol valorizem sempre seus pais, as responsabilidades, a educação. Porque quando a partir disso vem de casa, naturalmente vai para o futebol, vai para a escola, vai para o futebol não, é o contrário, é família, escola e depois futebol. Você pode ter certeza que os que conseguem maior sucesso são os que dão essas prioridades na vida. Então isso é um princípio meu que eu gosto de falar sempre que posso explanar algum tipo de pensamento, porque se a gente for pensar pelas exceções dos jogadores, eu acho que aí não faz sentido, porque aí é porque o cara joga demais, e mesmo esse que joga demais, você pode ter certeza que ele está amadurecido para esse lado familiar escolar, da importância necessária. Então isso foi muito, mas foi breve, mas e agora a gente pode, como vocês notam com a experiência que tem, a gente fala um pouquinho de futebol, que eu também gosto, também é agradável eu poder falar do que eu pude fazer, o que eu pude participar, que com certeza tudo isso, o lado de atleta, ex-atleta profissional e o lado formativo que eu tive, educacional, com certeza contribuem para eu estar conseguindo continuar realizando meus sonhos, seguir na minha carreira de gestor e continuar podendo contribuir na formação. E também a gente fala muito de formação dos meninos, formação dos outros, mas também da realização do meu sonho. Claro. Que é uma coisa para você trabalhar, né? Ganhar dinheiro, fazer uma coisa que você gosta, sem dúvida é algo maravilhoso, né? E você falou sobre essa questão, né, da valorização da escola, e o nosso tema, a nossa pauta, assim. Reginaldo, só te cortando, e quando eu falo isso, até para ser logo no início, não é da boca para fora quando eu falo isso. É uma coisa, a gente vê muita gente falando de formação, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não é da boca para fora, porque a maioria dos meninos que tentam não vão conseguir ser atletas profissionais. E não é por falta de dedicação, não é por falta é porque não tem espaço. Porque você joga, todo ano você joga só com quem tem sua idade na categoria de base. No final você joga com quem tem 3 anos da sua idade. Só que aí do sub-20 para frente você vai jogar com quem tem 20 anos. A concorrência aumenta de uma maneira abrupta. Sim. E aí não tem espaço para todo mundo. Sim. Então isso Chega o funil. não é da boca para fora isso que eu falo. Também não é ser bonzinho, porque a dedicação do futebol requer abdicar de outras coisas. Você até já começa a abordar uma coisa que é interessante, é polêmica, mas é gostosa de falar. Mas até corroborando pelo que você está falando,
Tem uma coisa que marcou num dos poucos contatos que nós tivemos, não foram muitos, mas talvez um dos primeiros, que você já falava sobre isso a respeito de um jogador que nós temos lá no clube, que é um menino dedicado em relação ao estudo, né? E você até comentando que achava legal isso, esse perfil que aquele atleta tem, talvez você não lembre, estou falando do Hugo Santana, é um menino que é um bom jogador, mas é um menino muito focado, né? E tá aqui, fica a dica para você que está nos assistindo aí, enquanto jogador. Ele está aqui com o coordenador, o gerente da base da Vitória, e falando exatamente o que sempre a gente comenta aqui, sempre a gente comenta isso aqui. Todos vocês têm um sonho de ser jogador de futebol. Ótimo, isso é bom, a gente vai ficar feliz em cada um de vocês conseguirem, a gente pretende ajudá-los, mas é extremamente importante você ter o estudo como tão importante quanto o futebol. Você não tem certeza do que vai acontecer. Essa peneira, esse funil é uma coisa desproporcional. Isso é sentido principalmente quando a gente chega a hora H, na verdade começa justamente na categoria de juniores, que você afunila ali 3 anos numa categoria só, é uma complicação muito grande. O futebol brasileiro, a organização tem que mexer até um pouco nisso, até está começando a mexer, mas esse momento é a hora da verdade. E nessa hora da verdade, você tem que ter um alento, é a escola, independente de qualquer coisa. Independente de você ser um jogador realizado ou não, como ele bem colocou aqui, você vai parar de jogar possivelmente, você sendo jogador com 35 anos de idade, ou então com 33 anos de idade. Se Deus quiser, tu vai viver até os 90, até os 100. Então tu vai ficar dos 35 até os 90 fazendo o quê? Então é extremamente importante o estudo, extremamente. Enquanto se a gente falar o seguinte, que também o fato da tua formação vai te ajudar na tua própria carreira. Porque enquanto jogador de futebol, você vai ter capacidade, algo que é muito exigido no jogador de futebol é cognitivo, inteligência. Isso vem, a capacidade de estudar, isso ajuda bastante o atleta nesse sentido. Então, veja isso como sendo muito importante, porque o estudo não é beabá, a gente não está querendo fazer média, mas é uma realidade. Nós estamos aqui diante de 2 ex-atletas, Tiano e Rivelino, que por coincidência não foi programado, e não foi Rivelino até que convidou o Tiano, fui eu que convidei, tiveram a oportunidade de jogar juntos ou concorrendo, talvez, ou um vendo o outro. E os 2 não são jogadores hoje. Então, eles tiveram que, na verdade, ter um projeto para poder dar o seu segmento. Então, fica essa dica, já aproveitando essa deixa aqui do Tiano. E eu vou pedir para Pedro, que está operando o nosso vídeo. Pedro, eu queria que você coloca aí um vídeo aqui que a gente já vai jogar lenha na fogueira em relação à questão justamente sobre o sonho do jogador, do garoto de ser jogador, que na verdade é o Pedrinho, que hoje é o presidente do Vasco. Tá conseguindo não, Pedro? Não é um alojamento não, Pedro. Pode, a gente mudou um pouquinho aí. Seu filho, olha lá. Choque pra mim. Eu cheguei um dia pro meu pai e falei assim, poxa pai, o treinador tá de sacanagem comigo. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu tô treinando pra caramba e ele não me leva ali pro jogo. O meu pai me respondeu assim, se tu tivesse treinando pra caramba, tu era titular. Porque o treinador quer ganhar o jogo. Então tu vai lá amanhã e treina melhor do que tu treinou hoje. Hoje, se o menino falar isso pro pai, pô, pai, o treinador tá de sacanagem, o pai vai no diretor, vai no empresário, vai. Então o estímulo que você dá pro teu filho, na conquista do mérito, De autorresponsabilidade, né, Pedro? botar a responsabilidade para si e não olhar, pô, não tô jogando por causa disso, daquilo, por mais que você possa perceber isso. Eu acho que falta um pouco também. Pô, faz todo sentido isso que você está falando. Eu, filho de um pai, né, que me... Ué, bem, essa de formação que nós estamos hoje, 20 anos de idade, indo ali até os 11 anos, nós temos uma formação de desenvolvimento que vai depois já tirar. Não tem problema, a gente edita essa parte ali. Então, o que a gente acabou de ver nesse vídeo, eu acho que, enquanto empresário de futebol, eu já
pelo amor de Deus, várias vezes. Isso é uma coisa constante. A gente recebe uma ligação de um pai, ou então depoimento de um pai, chateado porque o filho não está jogando, e começa a falar que o treinador tá sacaneando, que tem alguma coisa contra. Eu acho que isso aí é um dia a dia seu também, né, Tiana? Eu acho que em vez de quando rola isso aí, entra alguém na tua mesa, ou já entrou aí na tua sala, vai à tua mesa e começa a fazer algumas considerações, assim. Isso acontece lá? O meu retorno a essa consideração é o seguinte: é bem simples e objetivo. No momento que eu estou de fora, vamos usar uma palavra ruim, tem alguém me sacaneando, me boicotando. Mas quando você está jogando, tem alguém de fora. E aí é porque, quando eu jogo é porque eu mereço. Quando eu não jogo é porque estão me sacaneando. Esse é o pensamento. Então, sempre tem alguém jogando, sempre tem alguém de fora. O treinador quer sempre o melhor, tem sempre problemas, tem o time, o treinador tem 30 jogadores, então isso tem que ser. E os pais hoje, empresários, responsáveis dos atletas, questionam muito isso. Eu acho que a gente tem que ser transparente, direto e honesto, claro, e falar a verdade. Que o clube é o primeiro que quer o melhor jogador, é o primeiro que quer fazer um contrato melhor, porque é interessante para o clube. Também, não é só interessante para o jogador ou para o empresário. Então, a partir do momento que tem esse entendimento entre todos, a gente não pode deixar isso aí, na primeira que você escutar, você já tem que falar logo, porque quem quer o melhor é o treinador, e essa coisa de vincular tudo muito ao treinador, vamos comparar, que às vezes a gente compara, algum tempo atrás era muito isso. Hoje não é. Hoje as comissões técnicas são enormes. Hoje o planejamento é muito maior do que se tinha antigamente. Não que não estou querendo falar que é ruim ou que é bom. Antigamente eram 3 pessoas, era treinador, preparador físico, preparador de goleiro. Quando tinha preparador de goleiro, e trate de fazer o treino. Hoje você tem fisiologista, analista, preparador físico, auxiliar. Então, aí você tem o treino, você tem a reunião pós-treino, você tem a reunião pré-treino. Então a decisão não é única exclusivamente do treinador. Não é aquela pessoa que está me sacaneando, não é aquela pessoa que está me tirando. Não, é um conjunto de informações que é aquela pessoa que decide. É bem diferente. E que vê todo dia. Não é possível que alguém vê um jogo e decide por uma coisa que todo mundo está vendo há 3 meses. E a gente não está vendo há 3 meses só o futebol. A gente está vendo há 1 ano, há 2 anos, quem é aquele jogador, quem é aquele ser humano, como ele se comporta a cada atitude, a ser titular, a ser reserva, a sofrer uma falta, realizar uma falta, a perder, a ganhar. A gente sabe muito mais quem está ali. Psicólogo, serviço social. Hoje os clubes estão totalmente com pessoas capacitadas para isso. Então, tomar cuidado. E eu acho que isso só faz com que, futuramente, esses meninos que a gente sabe que está cada dia mais cedo. Eu ia falar 13, 14, agora tu já pode falar 8, 9. Se frustrem quando for cortado da situação e não tenham força para recuperar. Eu não jogo nesse clube, vou pedir para ir embora desse clube. Quantas vezes você viu isso, Mota? Não estou jogando aqui, vou pedir para ir embora porque no outro clube vai ter outro jogador, vai ter outra concorrência, vai ter tudo. Então, se na hora que você está por baixo, você desiste, isso aí pode ter certeza que não é a solução para os meninos. Com certeza. Ô, Mota, para você, com a sua vasta experiência, a Riba também pode comentar sobre isso. Existe o jogador que, de repente, no treino, no dia a dia da semana, ele, inclusive, acho que nesse formato mais recente, mais moderno de avaliação, ele não consegue ter uma boa performance. Mas muitas vezes, durante um jogo, ele consegue performar bem. Existe isso ou é folclore? Ou seja, tem aquele jogador de treino e tem o jogador de jogo. O que é que você acha? É verdade, não é? Qual é o seu entendimento? Bom, sobre o vídeo passado aí, isso é uma coisa bastante rotineira, né? No futebol. Entendeu? A insatisfação do pai, da mãe, do empresário, o seu atleta ser reserva. Essa semana a gente viu a notícia da venda do Bahia de Biel, que é um jogador que, durante sua trajetória no Fluminense do Rio, só para dar um exemplo, ele foi mais tempo reserva do que titular. Entendeu? E, primeiro,
precipitado um pai achar que o filho, por ser reserva, ele está sem futuro. Kaká foi reserva um dia do São Paulo, a gente repete muito isso, e a grande realidade é que a preocupação é que o menino tem que estar jogando, tem que ser titular, como se todo o objetivo do menino fosse a curto prazo. Não é a curto prazo. O futebol é para lá para frente. Ele tem que ser titular. E quando um jogador com 18, 19 anos é mandado embora de um clube, desmorona. É uma situação dificílima para o atleta. Então, isso é a pressão que cada vez mais ocorre pelo pai, pelo empresário. É o hábito do futebol hoje, é a precipitação, é o pessimismo de que se o jogador não for titular, não tiver num grande clube, ele não vai ser profissional. Tem jogador que precisa, ele joga num clube menor para depois ir para um clube maior. E em relação a jogador de treino e jogador, é verdade. Por isso que os clubes decidem ser tipos: técnica, inteligência, personalidade, speed, velocidade. A personalidade é fundamental. Tem jogador que se acabrunha diante de um jogo difícil, e o lado emocional é importante. A gente, numa avaliação, por exemplo, a gente olha muito a personalidade do menino, entendeu? Eu gosto de dar esse exemplo que tem uma avaliação cheia de jogadores sem se conhecer, tem uma bola, tem uma falta, tem um menino que tem a personalidade de pegar a bola e bater. Então, tem jogador que no treino, no seu habitat normal, ele está à vontade, ele está psicologicamente confortável e rende. Quando chega no jogo, ele não rende. E tem aquele que é o contrário, ele não treina bem, talvez até por acomodação, e é jogador de jogo. Então, isso acontece no futebol, sim. E o treinador tem que conviver com isso, e isso faz parte exatamente do potencial que o jogador possa ter ou não. Fazer com que o jogador de jogo treine mais para ser melhor ainda. Para ser melhor ainda. Esse é o trabalho do treinador, Eu né? prefiro que o do jogo rende, né? É o trabalho do treinador. É mais fácil você fazer. O treinador, isso é uma verdadeira armadilha, né? Porque, na verdade, o elemento que ele tem de avaliação é a semana, é o treino. Né? E quando o Mota fala de personalidade, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Sim. É a atitude do jogador e a personalidade. Certa vez eu estava numa palestra, eu escutei do Fernando Diniz, que as pessoas comentam, mas é um cara muito inteligente. Fernando Diniz falou: a gente vê os jogadores pelo erro e não pelo acerto. Então, quando a gente vê o jogador pelo erro, é pela atitude, é pela personalidade dele. Então, assim a gente consegue reparar muito mais quem pode chegar ou não. Acho que é uma frase interessante. Interessante isso. Pois é. Isso me marcou muito. O jogador você vê pelo que ele erra. Agora, depende do erro, né? Se é o erro fácil, eu não quero, mas o jogador que erra uma jogada difícil, que você vê a intenção dele, isso me fez refletir muito de como olhar um jogo, como olhar um jogador, não só pelaquela jogada bonita do DVD. E sim, a gente olha um jogo, um passe difícil que o cara erra, ele pode ser muito, muito mais bem avaliado. A intenção dele tem que ser considerada. Se acerta. Então, isso me marcou muito. O jogador é visto pelo erro e não pelo acerto. Ou seja, em relação à questão das peneiras, já fica uma dica para você que está nesse processo de avaliação. Se você fizer o jogo muito simples, aquele jogo curtinho, sem tentar, sem você experimentar, sem você ousar, você não vai ser observado. Você não vai ser observado porque, na realidade, você não vai errar. É o que a gente está falando aqui. Já ao contrário, quando você ousa um passe longo, quando você ousa um encaixe de uma bola, quando você ousa o drible, quando você ousa um chute, um arremate, ou então a cobrança de falta, aquele observador que vai estar fora vai imaginar: esse menino tem personalidade, ele está tentando. Ele pode até errar. A bola pode não sair na direção correta, mas em nenhum momento ele se sentiu intimidado. Então, esse ponto é extremamente importante para que você observe e trabalhe a sua cabeça. Hoje no almoço, ali um pouco depois, a gente estava falando, Tiano, sobre Talisca, que foi um jogador que nós dois levamos para a Mota. Na época a Mota estava no Bahia. E, aliás, você falou de outro jogador também, que foi você que levou para o Bahia, que foi Biel, né? Na verdade, Biel apareceu no Fluminense, mas foi você que levou para o Bahia. Tanto Biel como André. André também, que foi de Fluminense. E o Talisca é um jogador, a gente estava falando, o Talisca é um bom jogador, sem dúvida, ele é um bom jogador.
Mas o que mais nos chama atenção, sempre chamou atenção, porque ele é um jogador muito frio, de muita atitude, entendeu? E Talisca, no primeiro jogo, foi no primeiro jogo dele na Futebol, Um dos primeiros jogos, ele no profissional. no profissional, teve uma cobrança de pênalti e ele não era o batedor, né? Era o cara que estava chegando da base, subindo da base. Ele simplesmente foi lá, pegou a bola e bateu o pênalti, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, esse ponto, né? Para quem está observando, conta muito. Pô, o cara tem personalidade, né? O cara não tem um medo de... Outro dia ele fez um gol de calcanhar, de costa, ele arrematou, ou seja, ele não teve o receio de errar, de inovar. Então foi uma coisa assim que é extremamente importante. Fica a dica aí para você, nesse ponto. E vamos falando ainda sobre o leão de treino e o leão de jogo. Você foi jogador, de repente você era assim, você não conseguiu jogar porque você no treino arrebentava, mas até falar que você jogava pra caralho. O Chelo tá dizendo que você também jogava direitinho. Gilmeia Berê fala que é meu camisa 10. Né? Um abraço, Gilmeia Berê, parceiro. Na verdade, Reginaldo, existe, porque na verdade, assim, você está com um grupo de 30 pessoas, entendeu? Cada um com uma criação, com uma personalidade diferente. E tem aquele jogador que nem é o melhor, mas ele, pela imposição que ele tem, com a personalidade que ele tem de jogar, ele consegue até superar aqueles que têm mais talento que ele. Então a gente já viu, agora também já vi também o inverso, aquele jogador na base que era devagar, chegava nos grandes jogos, sentia, mas depois, quando passou para o profissional, ele desabrochou. Foi um grande jogador no cenário, não vou falar o nome aqui, mas foi um grande jogador, só jogou em time grande, jogou fora do país, e era um jogador que a gente comentava, chegava nos clássicos, ele não rendia, mas chegou no profissional e conseguiu render. E sobre o que Pedrinho falou ali, é uma coisa assim que é para a gente pensar, e é preocupante. O jogador brasileiro é muito mimado pelo clube onde ele joga, se ele for um jogador talentoso, pelos pais, porque desde cedo ele começa a sustentar a sua família, e pelos agentes. Eu presenciei uma situação no Santos, há muitos anos atrás, de um jogador que o Santos tinha levado novo, daquela leva de jogadores que eram para ser especiais. Sim, sim. E foi uma segunda-feira e o pai daquele jogador estava indo no Santos. E ele fez uma reunião com o pessoal do Santos pedindo para demitir o treinador. Porque um dia anterior, o treinador, no intervalo do jogo, tirou o filho dele. Era um menino badalado no Brasil todo, entendeu? Era um menino que já com 14 anos ganhava um salário altíssimo no Santos. E ele foi pedir para demitir o treinador, porque o treinador não poderia tirar o filho dele do jogo. Moral da história, esse menino não conseguiu jogar, morreu pelo caminho, e a gente tem feito muito isso. Os clubes são errados nisso, os pais, porque os pais hoje também têm sido uma das piores influências para os seus filhos, e os agentes também, que ficam refém do atleta. Então isso é para a gente pensar, para a gente analisar, porque os jogadores brasileiros são muito mimados. Aí uma outra dica, né? Pegando essa deixa aí de Rivelino, Tiano, eu acho que tem essa vivência muito grande também, porque foi jogador de base, profissional. Hoje está convivendo com vários agentes. É uma tática dos agentes, muitas vezes, repetir o que o pai quer ouvir. A gente está nessa lida aí há muito tempo, né? Nós não conseguimos ser assim. Eu tenho alguns problemas por conta disso, porque eu entendo que o agente, para ser um bom agente, ele tem que falar a verdade para o jogador. Ele tem que falar a verdade para o pai do jogador. O papel, a verdade, de um agente, de um empresário de futebol, a verdade, é ajudar aquele garoto a ser jogador de futebol com a sua experiência, com a vivência que ele tem, alertando sobre alguns percalços que ele pode passar, alertando sobre um momento de paciência que ele tem que ter. Nenhum clube, nenhum treinador gosta de jogador que faz biquinho, cara feia. Então, se você não é titular, se você faz biquinho,
aquilo ali para o treinador já é um indicador que psicologicamente você não está preparado. Cabe a gente alertar isso. Ele não tem que ter vergonha de falar isso para o atleta. Se ele quer de fato ajudar o atleta, mas o que é que acontece? Muitos agentes, eles estão preocupados, muitas vezes, em surfar na onda do jogador e pegar o jogador quando ele está bem. Se o jogador não está bem, tchau, acabou, segue teu caminho. A responsabilidade foi tua e teu pai que te mimou e eu vou atrás de outro jogador. Então fique bastante atento em relação a isso. A gente aqui, Tiano, costuma sempre dar algumas dicas, porque o nosso papel é justamente esse, esclarecer de alguma forma e retransmitir, fazer... E aí, corroborando o que você está falando, cara feia e ficar chateado até pode. O que não pode é deixar de treinar. Porque a partir do momento que o treinador te vê de cara feia, insatisfeito com reserva ou fora do banco, tá tudo certo. Mas se você treina e se dedica, o treinador vai dar importância a você. Mas o que a maioria das vezes que acontece é a cara feia e o treinamento preguiçoso. Esse que é o grande problema. A cara feia, você fica chateado, você inclusive, de maneira educada, com disciplina, virar pro seu treinador e falar que você quer jogar, até pode. Mas você tem que treinar. E isso aí é difícil na cabeça das crianças, principalmente dos jovens, você ter essa maturidade de ficar chateado. Mas treinar é difícil. E ainda mais escutar. E aí você fica escutando as pessoas de fora. Aí fica mais difícil ainda. Então, ficar chateado você pode. Querer jogar pode, mas trate de treinar e mostrar pro treinador que quem tem que estar em campo é você. Eu acho que isso é uma dica que tem que ser dada, né? Se é alguma dica que a gente pode dar, entra nessa situação. Porque titular todo mundo quer ser, e o que tem que ser de aprendizado se é mais alguma coisa. Tem vezes que você está no banco, não é porque você não é o titular, é porque no futebol de base a gente precisa botar todos para jogar, todos têm que ter oportunidade para saber quem desenvolve. Se você só botar os melhores naquele momento, os outros não vão ter a possibilidade de se desenvolver. E o clube não pode contar com 11 jogadores. E às vezes você precisa botar o bom no banco para ele aprender também, porque quando ele subir profissional ele vai sentar no banco. E aí, ele nunca sentou? Como é que ele vai saber como é que é essa sensação? Como é que ele vai saber como é que é entrar no segundo tempo para ajudar o clube? Então são esses ensinamentos que a gente procura passar. Difícil de se assimilar. Se a gente soubesse, quem descobrir isso antes, tá milionário, né? Quem patentear isso tá milionário. É verdade. Mas a gente continua e é o nosso trabalho. Quanto mais a gente acertar nessas conversas, nessa aceitação de tudo que a gente fala, maior probabilidade a gente vai ter de entregar melhores jogadores ao futebol profissional. Sim, perfeito. Eu vou pedir a Pedro para colocar mais um vídeo aqui, um vídeo que rodou muito essa semana, falando sobre a questão do alojamento num clube, né? Um clube aqui no Nordeste. E esse vídeo, na verdade, é um alerta, né? É um alerta aí para os clubes e também para os atletas. É algo que é importante a gente tomar cuidado. Tá sem o áudio, não sei. Isso. Se você não... Nós mostramos aqui dentro hoje, que o que nós sofremos lá fora, eu não, porque eu vi na casa do tio meu. Mas o que cada um de vocês aqui, ó, passa lá naquele alojamento lá, eu levo pro coração. Estamos aqui na casa dos jogadores do Pombal Esporte Clube. E o presidente disse que o menino estava hospedado aqui no hotel 5 estrelas. Essas estrelas aí, quem tá vendo, a gente tá aqui. A gente 5 estrelas de sofrimento. Aí, a situação ali. Entendeu? Eu quero saber o que é isso. A nadadora. A nadadora. Eu vou parar. Não é essa aqui. Um mascarpãozinho com arroz. Um carne moída. Liga é comigo. Às vezes a gente cobra, a gente foi jogador lá, mas não sabe a real situação. Pronto. Aqui é nada para jogador de futebol. Eu acho que tem que ter o principal é a alimentação. Vai ver, vamos em carro, vai lá em campo dizer, vamos pedir, temos dispensa. A mulher vai vir até ovo. Ovo e ovo de novo, viu? E aí, Riva? A gente se depara muitas vezes com um sonho das crianças, né? E acabam se submetendo a condições subhumanas em alojamentos.
A gente já viu isso acontecer em alguns clubes. E fica aqui uma advertência, né? Hoje não se faz mais futebol desse jeito. De forma nenhuma, isso é absurdo. Isso aí é algo mesmo que eu acho que a promotoria pública tem que agir assim de uma forma urgente, principalmente se tratando da sobrevivência e subsistência de jovens, né? E de forma nenhuma, se você quer fazer futebol, faça se você tem condição de fazer. Se você não tem, não faça. Iva, o que é que você fala aí sobre isso aí? Isso é vergonhoso, né, Reginaldo? Primeiro, submeter a jovens que têm um sonho, sair do seio da sua família, sair da sua cidade, em busca do sonho de ser jogador de futebol, e você colocar os meninos para morar num lugar como aquele, com aquela alimentação, e ainda no vídeo a pessoa salientar que o presidente dizendo que os meninos estavam morando num hotel 5 estrelas. Mas ele não colocaria o filho dele numa situação daquela, num lugar daquilo. Então, o que tem muito pelo Brasil, o Brasil é um país que é um continente, do tamanho de um continente. Muitas pessoas que estão brincando com os sonhos dos jovens, dos adolescentes, e que não têm a sensibilidade de procurar ajudar esses meninos. Pelo contrário, coloca um menino numa situação daquela ali, ainda os meninos são cobrados para desempenhar, e ainda vira chacota, né? Porque aí tá rodando o Brasil todo, aí você vê seu filho exposto. Então, assim, tem muita gente, porque todo mundo no Brasil quer mexer com futebol, todo mundo no Brasil entende de futebol. Então tem muita gente que está na frente de clubes no Brasil, mas que realmente não tem a menor capacidade e condição, nem profissional, nem humana, porque isso aí é uma parte humana. Humanamente, se você tiver a capacidade humana, você não vai colocar crianças num ambiente desse. É vergonhoso. Tiano, você que hoje trabalha, eu não sei, sempre trabalhou em clube de boa estrutura, né? O Vitória hoje tem uma estrutura muito boa. Claro que pode melhorar alguma coisa, sem dúvida nenhuma, sempre, né? Mas eu vejo que tem tido investimento grande, já de muito tempo, né? O investimento da base, inclusive, já é de muito tempo. Eu lembro que teve um momento que o Vitória estava na Série D/C, que o Vitória teve uns diazinhos, ou talvez uma semana, uns 15 dias de confusão, né? Teve um momento assim meio complicado nessa parte de alimentação, mas isso há muitos anos atrás. Graças a Deus conseguiu dar uma guinada, mas não tem, né, como trabalhar, exigir nada de um garoto passando por uma situação dessa, né? Não, isso é lamentável, é triste, porque, como o Quirino falou, são sonhos. Apesar desses meninos que estão se submetendo a isso, de repente na própria casa não terem a melhor condição possível, mas estão perto dos pais, estão com amor, estão com tudo, e ali não, estão só no sonho, numa dificuldade enorme. Então isso é triste. Eu trabalhei, né, durante 7 anos no mesmo cargo que eu exerço hoje no Vitória, no Botafogo do Rio, e um ex-diretor meu lá falou que eu trabalhei com ele durante 5 anos. Se o meu neto pode ficar no alojamento, o atleta do Botafogo pode ficar. E ele era uma pessoa de um sucesso empresarial, que era vice-presidente, então não dependia nada financeiramente do clube, zero. Ele falou, o alojamento tem que servir para o meu neto ficar. Se o meu neto pode ficar, o jogador do Botafogo pode ficar. Então a gente tentava cuidar da melhor forma possível. Claro que não tinha muito luxo, não tinha nada, mas a alimentação e as acomodações tinham que ser da melhor forma possível, e a higiene então nem se fala. Então isso é um lema que eu levei para o resto da minha vida. E hoje, falando do Vitória, foi uma das coisas que mais me surpreendeu na minha chegada. Estou há 8 meses no clube, já melhorou, mas as acomodações que o Vitória tem hoje, com as reformas que foram feitas, o refeitório que os atletas têm, a alimentação que os atletas têm, é uma coisa espetacular, uma coisa que não deixa nada a desejar a ninguém. E aí eu complemento. A assessoria de serviço social e psicologia que esses atletas e as famílias têm também no clube, e o funcionamento de todo tipo de documentação, tudo que os pais precisam, todo o apoio que esses pais que estão longe precisam, é uma coisa que funciona de uma forma
exemplar dentro do Vitória, vai de encontro ao que a gente acabou de ver. Totalmente ao contrário, porque eu tenho certeza, esse lado de fora de campo, você cuidando, melhorando, não vou falar que é fundamental. O fundamental é jogar bola. Mas vocês podem ter certeza, aumenta a probabilidade Grande. de mais jogadores conseguirem chegar à equipe profissional. Certeza. E o que dói é o que você falou, você abordou um ponto aí que no passado a gente já chegou em alguns clubes que eram de sair para pior. Né? E eu vi um diretor falando que, ai nada rapaz, aqui tá muito melhor do que tá na casa deles. Eu já ouvi esse comentário. Naquele momento é um momento assim de muita indignação, né? Porque a gente via crianças sendo maltratadas, coisa do tipo assim do jogador ligar pra gente aqui e falar, rapaz, olha, não teve comida hoje. Rapaz, ó, o colchão que eu tô aqui é um colchão fininho, e a gente tem que ir às pressas lá para pegar o menino, porque na boca para fora era uma coisa e na realidade não era aquilo, né? E eu acho que cabe a cada dirigente, cada diretor imaginar que cada atleta que está no alojamento, ele poderia ser um filho, poderia ser um neto, né? E trazer para si aquele entendimento e respeitar a condição que aquele atleta tem. Se por acaso na sua casa ele não tem uma fartura, mas como o Tiano colocou, ele tem o carinho dos pais, ele se sente protegido pela família. De alguma forma ele está sendo protegido e amparado pela família. Ele não tem que sair do seu seio familiar, que já é um sacrifício muito grande, e ainda passar por uma privação e um risco como esse. É isso aí, Mota? Não pode usar o parâmetro, né, de que fazer o comparativo entre a comida que ele tem, as condições em suas residências, em suas casas, vamos dizer assim, com a do clube. Ninguém vai sair de sua casa para piorar. E na casa tem dificuldade, o clube que leva um garoto, ele tem a obrigação de melhorar a sua qualidade de alimentação e tudo. A gente tem que fazer um registro que com a tragédia que houve no Ninho do Urubu, muita coisa melhorou. O Ministério Público, Corpo de Bombeiro, frequentar os clubes. Hoje a gente nota assim, a preocupação nos clubes, que não era uma coisa prioritária. Você falou, Tiano, e a gente tem que ressaltar que Fábio Mota, o Vitória, ele tem dado uma atenção muito grande às condições da divisão de base. E o Vitória é um clube formador, entendeu? É um clube que tem tradição. A simples estrutura que o Vitória tinha já seria suficiente para dizer que era uma boa estrutura. Então, há uma preocupação hoje. Então, isso aí são dirigentes que não olham, denigrem a imagem do clube, porque o Brasil inteiro sabe, e o Botafogo da Paraíba é um clube tradicional lá da Paraíba. Então, isso aí fica uma imagem ruim. Ele não vai formar atleta assim, é muito difícil ele te formar, e isso aí tudo é lamentável. Então, os clubes podem evitar, melhorar sua qualidade de trabalho. Se você não pode não alojar 20, aloje 10 e dê tratamento adequado, qualificado, melhore o trabalho de campo dos jogadores da sua cidade, para que só traga jogadores que você possa dar uma confortável, uma respeitosa, uma digna alimentação. Então isso aí é uma coisa lamentável e acontece, mas graças a Deus que o Brasil está dando muita ênfase a isso. Há um respeito hoje por vários clubes profissionais de dar dignidade de alimentação aos seus jogadores. E Fábio Mota, por exemplo, está de parabéns, porque a gente vê o cuidado que ele teve ali na Toca do Leão, de dependências, até vestiários também, dormitórios, tudo. O Vitória tem dado um tratamento adequado. Então a gente tem que elogiar quem merece elogiar. E o Vitória não teve, nos últimos anos, conforto financeiro, né? O Vitória teve, mas a visão de Fábio Mota nesse aspecto de que melhorando as condições da sua infraestrutura para a base, ele naturalmente vai ter condição de revelar mais talentos. Eu queria, se me permitir, sempre dar uma fugida do roteiro, né? Porque ver uma coisa que me indignou
Essa semana eu vi, quando o Palmeiras trouxe o uruguaio, o Palmeiras inteirou seu 9º jogador estrangeiro. Ora, o Palmeiras é tido no Brasil como a melhor base, né? Vou fazer uma enquete e hoje a melhor base é o Palmeiras, a que mais ganha títulos, a que mais tem receita, né? Revela, né? A que mais revela, a que mais usa no profissional e vendeu jogador que dá para comprar vários clubes, né? Está dizendo isso. E atingiu novos estrangeiros. Então, isso me dá uma indignação. Isso é ruim para as bases, porque tem um bocado de estrangeiro reserva nos clubes. Era melhor que esses reservas fossem jogadores da base. No momento que os clubes do Brasil só podia 2, passou para 4, para 6, e hoje tem 9, e já estão gente querendo que aumente para 10, isso é uma coisa que, como brasileiro, isso me machuca. Eu acho que o Brasil deveria até reduzir a quantidade de estrangeiro, porque tem clube aí, estou falando do Palmeiras. O Palmeiras me causou espécie pela melhor base do Brasil, precisar de 9 estrangeiros no seu clube. O Brasil está contratando muito. Quando a gente vê exemplos no Brasil de contratações baratas e que dão certo. O Mateuzinho do Vitória, que estava no Ipiranga de Erechim, certo? Jogadores Hércules, que foi para o Fluminense, e o Eric Pulgas, que o Bahia contratou, que vieram do Atlético do Ceará. Cearense. Não é isso? Então, Wagner Leonardo, entendeu? São jogadores, por exemplo, que não foram caros e são brasileiros. Então, o Brasil tem que contratar mais jogadores brasileiros. Temos que respeitar os campeonatos regionais, que são muito criticados e que é ruim para o Brasil os campeonatos regionais piorarem. O Brasil precisa dar emprego ao pessoal que trabalha no futebol. O Brasil precisa ter um calendário mais extenso. A gente tem campeonatos regionais que daqui a 20 dias, um mês, os clubes estão sem ter o que fazer. São pessoas desempregadas. Então o Brasil tem que melhorar seu calendário, tem que dar apoio aos clubes pequenos, porque os atletas, muitos atletas, saem de clubes pequenos. E tem jogadores que precisam, para chegar a ser grande, ele precisa passar no clube pequeno. E então me causa indignação o Brasil facilitar, entendeu? Cada vez mais a importação de jogadores, quando o Brasil deveria ser um clube exportador. O Brasil está sendo um clube importador e isso mostra um declínio do nosso futebol que muito me incomoda. Perfeita a sua colocação e aproveitar para fazer um gancho aí, até com a atitude agora que a CBF teve, de ampliar, né, o campeonato brasileiro sub-20 para a Série B, né? Mas em compensação tirou o sub-23. Num programa... Só para dar um dado, qual foi a justificativa que eu achei totalmente pertinente. Sim. Você teve ano passado um estudo que dos times que disputaram o Brasileiro Sub-23, 95% dos atletas eram Sub-20. Então, não que eu não ache que não tenha que ter o 23, mas se é para ter o 23, tem que ter jogador de 20 a 23 anos. É uma categoria diferente. E aí o estudo que foi feito, 95% dos jogadores eram Sub-20. É melhor ter Sub-21. Então é melhor ter... tem esse questionamento de fazer, em vez de fazer Sub-17, Sub-18 e Sub-21. Isso é uma ideia que muita gente fala para a gente ganhar mais um ano. Mas aí, Mota, quando você fala disso tudo da importação, aí vai para o lado de negócio. Os clubes, em geral, precisam botar o jogador mais novo possível no futebol profissional. Se eu boto um de 17, ele vale 10 milhões. Se eu boto ele com 18, ele vale 9. Se eu boto ele com 20... isso é o mercado que está pedindo, a gente não controla isso. Será que se eu botar um ano vai adiantar a precocidade que os clubes estão tendo de negociar jogador? Será que as nossas torcidas, principalmente dos clubes grandes, têm paciência de esperar o cara até tu botar ele com 20 anos no profissional, ele dá errado, tu esperar até 22, dá tempo para tudo isso? Eu não estou falando nem que dá nem que não dá, mas estou dando pontos para que é a reflexão que a gente tem que ter. Hoje o Vitória, a gente consegue esperar até 22 anos para um jogador amadurecer, 23, precisa emprestar, precisa voltar. Não só a torcida,
mas como a nossa necessidade interna de ter resultado. Tudo isso são questionamentos que a gente precisa manter um equilíbrio. E aí a gente tem, vamos botar que hoje a gente tem 6 jogadores no sub-20 que a gente consegue botar no profissional. Mas será que os 6 a gente consegue com 18 anos? Com 19, com 20? Ou 2 a gente consegue com 18 e os outros só com 22? Então esse é aí eu me boto nisso. Esse é o meu trabalho como uma função que eu exerço de gestor de base, como é o trabalho de todos. Claro, o futebol profissional tem que também participar junto com a gente. Mas são coisas que é muito difícil a gente determinar como tem que ser feito. Porque cada indivíduo é um indivíduo, cada atleta é um atleta, cada um tem sua família, um amadurece mais cedo, outro mais tarde. Mas o mercado também está pedindo cada dia mais cedo. É verdade. E o que acontece é que tem clubes que lançam o jogador cedo para vender. Entendeu? Mas tem clube que não lança. A minha explanação não foi somente em relação à utilização da base. É que você precisa de um reforço, pensa logo no exterior. Quando existe um clube pequeno que tem jogadores que possam ser... E mais em conta. E mais em conta, muito mais barato. Ainda tem um detalhe. Entendeu? O clube pequeno, o clube menor, o time da primeira divisão ia olhar jogadores na Série B também. E de forma que tudo isso quer lançar uma arte. Entendeu? Então você lança cedo demais, está errado. Se lança tarde demais, também está errado. E de forma que o que me incomoda também é você ter 3 faixas etárias numa única categoria. Entendeu? Então isso pode subdividir. Entendeu? Porque tem 17, a maioria dos clubes estão fazendo sub-18, o que é correto. Ele tem a categoria sub-18 para poder contemporizar, vamos dizer assim, o lançamento do jogador. Ele não foi agora, porque tem 2 ou 3 jogadores na posição mais velhos, mas ele com certeza pode ser futuro. E você faz um trabalho muito bom até o juvenil e depois você libera um jogador e ele vai brilhar em outro time. Eu acho que é isso que eu ia falar. Inclusive, nós chegamos a comentar num podcast passado aqui, um dos últimos, comentando justamente sobre a necessidade, né, entendimento de que, como a categoria juniores é uma categoria que afunila e está muito próximo da idade de maturação de um atleta, que seria 22 anos, aí você tem é a única categoria que você tem na verdade, com 3 idades. As outras 2, infantil e juvenil, são 2 idades. Só que a mais importante, na verdade, é juniores. E atualmente está se dividindo muito. Atualmente está quase que por idade. Não está nem mais... Mas você não tem competição? 13. São Paulo, Rio, estão começando a ter competições só de 14, só de 16. Sim. Porque também a gente tem que pensar que quando a gente bota 2 idades, aí o outro lado da moeda, aí o 14 e 16 ficam sem competição importante, perde um ano de desenvolvimento, fica só treinando, não joga nenhum jogo. Tudo tem prós e contras, entendeu? Sim. Ter muito jogo é ruim. Também não ter jogo também é ruim. E aí a gente junta 2 categorias. Será que todo menino de 14 e 16 anos está pronto para jogar um 15 e 17? Nem sempre, ele precisa de mais tempo. Então, quer dizer, tudo tem prós e contras e aí, reforço, é o trabalho da gestão de cada clube. De conhecer seu jogador, de saber, olha, esse aqui pode subir, esse aqui não pode, esse aqui vai, esse aqui não vai. É difícil falar isso porque a gente quer ajustar por fora. Mas como a gente já sabe que o mercado funciona dessa forma, as pessoas que conduzem os clubes têm que ter esse entendimento à hora de cada um. Aí vai para a individualidade, vai para o cuidado, vai para todas essas coisas. Mas fica passível a erro. Eu acho que fica mais passível a erro, até por isso, porque justamente é uma idade, voltando para os juniores. Você ali, você está na fase final de formação do atleta. E de repente você perde um bom jogador porque nesse período de 3 anos ele não foi bem oportunizado. Então, talvez se nós tivéssemos na categoria de juniores, pelo menos, campeonatos regulares para 2 faixas etárias, 19 e 21, ou que seja, que fosse 18 e 20, sabe? Então você vai estar ajudando a, de repente, resgatar um atleta, como ele comentou um pouco antes. Você tem atleta que ele matura depois, até muitas vezes até no profissional. Nesse caso até é uma exceção. Hoje a gente está vendo Estevão jogando, a gente já está vendo o Estevão no outro patamar. Você vê fisicamente ele já é diferente, ele vai ter uma crescente muito grande.
Isso, e olha que ele está tendo muito cuidado, as pessoas estão olhando muito, ele está sendo muito trabalhado. Mas em vários outros clubes isso não acontece, esse trabalho específico para aquele atleta, entendeu? Então, mas naturalmente eles vão chegar. A gente estava falando de um atleta até nosso lá na Jacuipense, estava fazendo uma comparação com um colega dele, né? Um é 2011, outro é 2010. Um é 2011 e outro é 2012, certo? E aí você vê que o 2011, ele já está com um perfil físico assim, muito bom. E o outro, o 2012, mais fraquinho. Só que não é diferença só de um ano, é praticamente 2, porque um é de janeiro, outro é de dezembro. Entendeu? Então isso traz uma diferença assim muito grande, sabe? Então eu acho que o clube não pode não observar isso, entendeu? Tendo que isso é custo, né? Porque você tem que aumentar a categoria, você tem que... Esse é o problema. Isso é o Que problema. os clubes não fazem. É. Porque você juntar, por exemplo, 14 com 15 anos, não se pode ter categoria com 12 em 2 anos. Não existe. A diferença de faixa etária é grande. Você tem uma categoria de 14 e 15 anos. O jogador de 14 faz aniversário em dezembro. E o de 15 faz em janeiro. São 2 anos de diferença, praticamente. Então, enquanto um tem 13, o outro já tem 15 praticamente. Então você tem juntos, na mesma categoria, 2 jogadores com quase 2 anos de diferença. Aí vai prevalecer a força, entendeu? Ele é maior, vai jogar sempre e tinha aquela tradição errada no Brasil, um ano bom, um ano ruim. E futebol não pode ter um ano bom, um ano ruim. Tem que ser todo ano bom, porque a formação não pode. Então, o correto é ter categoria ano a ano. E no Já diminui, já tem categoria ano a juniores ano. principalmente. Entendeu? Exatamente. Então, aí você vê que em categoria ano a ano, você está certo, Tiano. Tem competições de tradição nas categorias que antigamente era considerada B. Hoje tem competição de toda a faixa etária. Entendeu? Precisa. Então tem competições. Competição tem até demais. Entendeu? Tem competição até demais. É difícil você ver um mês aqui que não tem competição. Competições tem. Agora, as categorias têm que ser de ano a ano. Os clubes estão acertando em ter categoria sub-18, porque é um freio de arrumação que leva a dispensas de jogadores, entendeu? Vocês viram o Bahia mesmo pegar um bocado de jogador que o Cruzeiro dispensou por excesso. O Cruzeiro ficou com mais de 60 jogadores no sub-20 e o Bahia, inclusive, jogadores como Paulinho, Omar, goleiro, todos são jogadores que o Cruzeiro Maranhão. vendeu, Maranhão, inclusive que o Bahia vendeu, que ganhou dinheiro. O Cruzeiro teve que dispensar, porque não vai ficar numa categoria só com 58, 60 atletas. E muitas vezes sem competição para disputar, né? Exatamente. Então, quem está trabalhando categoria ano a ano, está trabalhando certo. Agora, o Belino falou uma coisa, e vocês falaram uma coisa, que o custo aumenta. Entendeu? Você com categoria 14 e 15 junto, por exemplo, você trabalha com 15 de uma idade e 15 de outro, aí você perde o espaço de ter mais jogador bom, às vezes você manda um jogador bom porque você tem a matemática ali freando, e não é o mais adequado. E agora, Mota, mais do que isso, antes você precisava adequar o sub-20, que era os 3 anos. Mas hoje, pela necessidade e aceleração que o mercado pede de cada vez o jogador mais jovem jogar, hoje o sub-20 ele está perdendo espaço para o menino primeiro ano de juvenil. Porque se você tem um jogador de qualidade sub-16, os caras sobem para o sub-20 para jogar no sub-20, para maturar um pouquinho, já para lançar no profissional. Então ele não só perde para o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano de júnior. Ele começa a perder para quem vem de baixo. Porque a aceleração, o que o mercado hoje pede, porque a gente não pode trabalhar com as exceções. Aí a gente vê uma safra do Palmeiras, 06. Aí você teve Hendrick, Luiz Guilherme, aí você tem Vitor Reis, aí você tem Estevão, que é um ano mais novo, mas já jogava. Mas isso é uma exceção, você não vai ter todo ano uma safra dessa. Então aí o mercado começa a lhe pedir, aí você começa a acelerar. Começa a empurrar jogador de 16 anos para jogar no profissional. Sem estar pronto fisicamente para jogar, muitas vezes psicologicamente, e aí você vai, pronto, se eu tenho um de 16, o de 20 não me serve mais. Mas aquele de 20 é um jogador de qualidade. O que se comenta, aqui o que está se comentando, o Nivelino está falando, eu concordo com ele, as exceções sempre vão existir. Eu acho que elas são necessárias, são naturais,
o talento, o jogador que é precoce. E ela vai se impor por Vai naturalidade. naturalmente. Mas não quer dizer que por isso você não tem que ter no clube um planejamento para quem não é exceção. Que é a maioria. Que é a Isso. maioria. Você entendendo que é a maioria. Então você tem que ter É a um maioria. planejamento que para quem não é exceção. Ah, vai subir, vai subir. Mas não vai matar aquele jogador dos juniores que é 2 anos mais velho, entendeu? Ele ainda pode maturar sim. São circunstâncias diferentes, entendeu? Então, eu acho que não só o planejamento do próprio clube, mas o planejamento da própria CBF, das próprias federações. A gente deveria ter, eu até estou batendo um pouquinho, nessas categorias, eu acho que a gente deveria, tanto a nível estadual como a nível nacional, mais campeonatos para essas categorias dentro dessa faixa etária de juniores. Eu acho que se ia oportunizar mais, até porque Tiano, tem uma coisa que é extremamente importante. O nosso país é um país continental. Veja a nossa população, veja a população do Uruguai e dos demais outros países. Aí, de repente, a gente não está aproveitando jogadores aqui que nós temos assim de cacetada e também não buscar jogador na Venezuela, entendeu? Em outros países que são que têm bons jogadores, mas a quantidade é muito menor. Então, se de repente, o Mota acho que comentou isso, se a gente olhar direitinho por aqui e oportunizar para que esses atletas dos juniores consigam disputar campeonatos e serem observados, vai aparecer o jogador aqui barato, entendeu? Que inclusive já teve um trabalho de base muito bom, talvez melhor até do que a gente está vendo aí na América Latina ou em outros países, e com custo, quer dizer, como eu comentei, um custo muito menor, e vai ser um processo justo, né? Porque imagina você investir tanto, jogadores, chega ali, você tem a categoria juniores hoje do juniores hoje do Vitória deve ter, não sei, 30 jogadores? Em torno, na média é isso, 28 a 32 jogadores. 28 e 32. Então, talvez por ser juniores poderia ser até maior. Que fosse. Você já pensou chegar no final desse processo? Aí não, só foi 2. Porra, você perdeu dinheiro em 30? Se você tinha 32, liberou 30 para o mercado. Sabe? Então, é perder dinheiro isso. É uma questão. E, na verdade, Ed, a gente vê exemplo isso toda hora. Hoje, que é um grande ídolo do Vitória? É Mateuzinho, né? Wagner Leonardo, E Wagner. Wagner lá, capitão. É um Sim, jogador que é formado no Santos. Não vingou no Santos, até jogou no Play, mas não vingou. Saiu jogando em clubes menores, até chegar aqui com a idade, não é um jogador velho. Vitória toda hora acha proposta por Wagner Leonardo, mas ele precisou maturar. A condição, ele aprendeu a jogar futebol agora? Não, ele sempre teve a condição, mas ele não era daquele do precoce, ele não era exceção, mas tinha potencial, foi maturando até chegar onde é hoje. E os clubes não têm esse planejamento para esses atletas. Aí vai perdendo jogadores, porque só querem o planejamento do clube é só fazer exceções, e a gente não trabalha com exceções. Vamos descobrir o craque aqui, e aí vamos matar o resto. Vamos excluir o restante. É como se, se eu fizer isso, eu não posso fazer isso. Não, você pode ter o craque, você pode ter o jogador precoce, mas você pode oportunizar para aqueles outros jogadores também que cheguem. Isso representa custo? Representa. É só o problema do clube? Não. Federações e a própria confederação, que deveria oportunizar mais campeonatos. Vou pedir ao nosso amigo Pedro aí para colocar o professor Paoli para nos dar uma aula aqui. Sim. Eu descer isso. Só tá sem som. Brasileiro, ele, por um lado, nos traz uma certa preocupação, porque nós temos que dividir esse processo em 4 grandes formações, 4 grandes momentos. Nós temos a formação de iniciação, que está se iniciando ali com 6, 7 anos de idade, indo ali até os 11 anos. Nós temos uma formação de desenvolvimento, que vai dos 12 até os 15. E você tem a formação de alto rendimento, dos 16 até os 20. E a formação, que aí já sim é o ponto alto, que é o profissional, né? E está me preocupando exatamente esse fato de nós estarmos iniciando muito cedo o processo, com 6, 7, 8 anos de idade. A literatura, os estudos, né, as pesquisas de caráter científico nos apontam que são 10 anos, 10 mil horas. E a ciência também nos aponta que essa especialização precoce, a especialização esportiva, né, não precoce, a especialização esportiva,
ela deveria se dar ali entre os 11, 12, 13 anos de idade. Seria o ideal. Se você fizer a conta de 10 anos, nós vamos bater com 21, 22, 23 anos. Exatamente aquele final ali dos 20 anos, da última etapa aqui no Brasil das categorias de base, e é onde que, na verdade, os jogadores, né, 60% dos jogadores se consolidam, que é entre os 21 e os 23 anos de idade. Talvez por isso que o modelo da Europa, né, que você vai ali com sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23. E aqui no Brasil não, aqui nós encerramos categoria de base com 20 anos de idade. Então a conta fecha, se nós considerássemos que deveríamos iniciar ali com 11, 12, 13 anos de idade, 10 anos. E aí o jogador vai até 34, 37, né? A gente está vendo aí o Hulk do Atlético Mineiro jogar em alto rendimento. Fábio do Né? Fluminense. Fábio, com 44 anos de idade, jogando em alto nível. Agora, é a grande pergunta. Iniciando com 6, 7 anos de idade, esse jogador vai bater os 10 anos com 16, 17 anos de idade. Mas tá pronto. Mas pior, será que... E aí? E quando ele tiver com 24 anos de idade, com 27 anos de idade? Porque tudo é causa e consequência, né? Então, me preocupa muito o processo de formação do futebol brasileiro hoje, com essa precocidade do processo. Eu sempre fui a favor de que você tenha o quanto antes a criança, ela tenha contato com as vivências, né, da cultura corporal como um todo. Porque não é só uma primazia para o esporte. O esporte faz parte, Corretíssimo. mas tem outros elementos. Cientificamente. Como as lutas, a dança, né, os jogos. Né? Você pega o xadrez, por exemplo. Olha a importância que tem o xadrez, né? Ou seja, na verdade, a criança, principalmente nessa etapa dos 6, 7 até os 11 anos de idade, ela deveria conviver com as mais diversas experimentações possíveis. Então, ela deveria, sim, jogar futebol, né? Ela deveria nadar, ela deveria, sabe, ter as experiências com a ginástica rítmica, a ginástica olímpica, né? Jogar xadrez, né? Jogar capoeira, fazer o judô, fazer o karatê, né? Ou seja, experimentar o máximo possível de todas as vivências possíveis. Mas nós hoje estamos no caminho da especialização precoce com 7 anos de idade, com 8, 9 anos. Para você formar... Rapaz, eu acho que ele foi muito feliz em tudo que ele falou, sabe? A análise minha, é uma opinião minha, né? Eu comungo assim, exatamente com tudo que ele falou já há muito tempo. Tenho pautado, inclusive, o meu trabalho enquanto empresário baseado nisso, né? Eu acho um verdadeiro absurdo você tá tirando garotos com 8, 9, até mesmo 10 anos, né, do seu habitat natural, de tudo que ele teria que estar vivendo enquanto criança, em prol do interesse econômico do futebol. Eu não acho isso certo. E o que está acontecendo, aliás, eu usei até um termo no passado aqui, que estão se tratando as crianças como sendo frango de granja. E na realidade é isso, porque a criança, nessa idade de 6, 7, 8, 9 anos, e eu acho que era um diferencial do futebol brasileiro, uma opinião, ela tem que passar por todo esse processo que vai criar, sabe, uma envergadura que vai ajudá-la no futebol, se ela tiver que ser jogador de futebol. Mas pode ser que ela não seja, que ela decida não ser, entendeu? E a gente vê alguns atletas, alguns garotos com 8, 9, como sendo tratados como sendo craques, 10, e que na verdade aquela criança já ajuda na criação, na gestão financeira da própria família, sabe? E cientificamente a gente tem esse número dessas 10 mil horas, né, que é utilizado em vários processos, não é só a formação educacional, no futebol, em qualquer outra atividade, entendeu? E eu respeito muito a matemática, a minha formação é essa, eu sou engenheiro civil, além de ser empresário de futebol, de ser agente,
eu sou engenheiro civil e respeito muito a matemática, essa repetição, essa coisa aí, sabe? Então, quando uma criança ela começa com 12 anos de idade, nós já temos esse número que 22 é a idade da maturação geral do corpo humano, da maturação mental também. Então, seria um momento ótimo para você ingressar no... que é o normal, claro que tem as exceções que maturam antes, né? Existe o talento natural de cada um. Mas hoje está tendo o mercado está impondo isso e nós empresários, vocês clubes, não que esteja acontecendo necessariamente isso no Vitória, estão em prol do interesse do próprio clube e do seu próprio, pegando crianças, levando para cidades que não tem nada a ver, distante de seu habitat natural, os pais, as mães mudando totalmente de vida, vendendo o que tem, tomando dinheiro emprestado para morar em outras cidades e de repente, passados 6 meses, você pai que está me ouvindo, 8 meses que está em dúvida, simplesmente seu menino vai ser dispensado. E alguns clubes não vão nem estar preocupados com a escola dele, entendeu? Um ano depois, isso pode acontecer. E o clube não vai estar preocupado, não estou falando que são todos, com a escola dele. Eu estou falando isso porque isso já nos aconteceu. Isso já nos aconteceu. Ah, não, eu vou dar uma ajuda de custo aqui para vocês ajudarem o pai e a mãe ficar. Aí dá uma ajudazinha de custo ali de 300, 400, 500 reais, 700, 800, entendeu? Aí eles mudam tudo e na hora o menino não evolui por qualquer motivo, aí, infelizmente, a gente não vai poder ficar com o garoto porque ele não evoluiu, ele chegou aqui, ele estagnou e a gente não vai... Não, mas deixa ele ficar até o final do ano para não atrapalhar a escola. Mas eu não posso fazer isso porque eu tô com alojamento, eu tô com minha categoria cheia. Mas o menino nem tá alojado, entendeu? Não, mas por quê? Porque hoje ficou fácil, e eu digo isso para muitos clubes aí, de pescar de bomba. Quer pescar de bomba? Você sabe o que é pescar de bomba, Mota? Sei, claro. Pronto, é pescar para matar tudo e ver o que é que presta. Futebol usa muito isso. Então tá utilizando muito isso. Vamos lá, vamos matar todo mundo aí, do peixe aqui, aí na hora a gente verifica o que é que não importa que para você aproveitar 2 e você matou 1000, entendeu? Então isso é uma falta de respeito que se está tendo com esses garotos, com essas famílias em prol do benefício financeiro do próprio empresário e sem dúvida nenhuma do clube, né? Por isso eu parabenizo aí Paoli aí pela exposição dele. Essa é uma opinião minha, simplesmente isso. Queria que vocês criticassem esse assunto aí também. Fica aberto. Não, se é que eu posso falar alguma coisa, a opinião assim, serve para os empresários, serve para os clubes, mas eu acho que tudo que você falou aí serve para o pai. O pai é que comanda a vida do filho, o pai é que sabe onde leva o filho, o que sacrifício tem que se pagar para fazer as coisas, e eles têm que entender que não necessariamente ele tem que estar num clube com 8, 9 anos. Não necessariamente ele tem que mudar a vida dele para o filho virar jogador de futebol. Então, e esse sonho do filho, se o pai não equilibrar dentro de casa, se o pai não falar, não, ainda não é o momento, vamos ficar aqui em casa, continua na sua escola e deixar para que isso aconteça lá para 13, 14, 15 anos, eu tenho certeza que eu acho que vai ser melhor. Não vou falar crítica, mas tudo isso que você pontuou, penso que o maior responsável por isso acontecer são os pais. Porque eles têm que ter ciência, eu acho que a gente está justamente aqui para isso, aprendendo futebol, para dar as melhores dicas. Sim. E dar as melhores informações. Não necessariamente você precisa. Mas, em contraponto, o mercado do futebol vê um menino de 8 anos, não sei aonde, quer mudar a família de lugar, quer fazer tudo, o pai larga emprego para trabalhar na cidade, aí não arruma emprego na cidade que foi. Então, tudo isso a gente tem que pontuar, que não vai ser determinante para que aquele menino seja ou não seja jogador de futebol. Porque, como o Próspero falou, experiências de fazer outro esporte, luta, natação, tudo isso vai desenvolver o lado motor do atleta, para que com 12, 13 anos ele ingresse no futebol de forma formal, de forma
para se realizar o sonho. Então, são várias variáveis, várias pessoas né, em torno de uma criança para que a gente consiga aumentar a probabilidade de ser jogador de futebol. Não significa que para aumentar a probabilidade você tem que iniciar ele com 7 anos. Não, ele pode continuar praticando o futebol dele na cidade dele, praticando outros esportes, ou no seio familiar, ou no condomínio dele, ou na comunidade dele, e posteriormente, sim, um pouquinho mais tarde, ir para a formalização, né, ir para a iniciação esportiva no clube. Então é um equilíbrio dessas coisas que a gente tem muita dificuldade, porque esse sonho de ser jogador de futebol faz as pessoas realizarem loucuras, e com a loucura que eu digo, não, é pelo seu filho, e acaba trazendo transtornos familiares enormes, que pais se endividam, pais acreditam também em promessas de questão financeira, paga aqui que eu te boto dentro do clube, paga aqui, e essas coisas é muito claro que acontecem, e não é assim. Quando o clube quer, ninguém paga nada. Para os clubes que a gente sabe, ninguém precisa pagar nada. Precisa ir lá e jogar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, esse discernimento, e a gente que está dentro do futebol, disseminar essas informações para que a gente possa minimizar esses problemas. Perfeito. O professor Mota quer falar alguma coisa sobre isso? Claro. Primeiro, um abraço para a Paoli, que é uma das sabedorias do nosso futebol. Ele falou muito aí em processo de formação. O processo de formação no Brasil, que é o grande problema. O Brasil não tá com a iniciação correta, né? O Brasil não faz bem isso, a iniciação. Então, chega jogador lá no Jacuipense, olha, a mãe me procura, disse que um menino com 8 anos novo foi dispensado de tal e tal clube. Então, um menino de 8 anos conviver com uma dispensa de um clube, isso aí nós estamos precocemente mexendo, entendeu? No emocional da criança, na sua educação. Primeiro que a parte didática, eu vi meninos do Ajax, primeira vez que eu fui na Europa, com 11, 12, 13 anos, praticando judô, certo? E eu vi no Anderlecht da Bélgica, a gente fala as coisas boas que a gente vê na Europa, entendeu? Eles puxaram da gente, porque o europeu antigamente não brincava, não ficava descalço. O europeu não fracionava o futebol. O futebol era 11 contra 11 em qualquer circunstância. O europeu aprendeu a ter baba, 2 contra 2, 3 contra 3, na América do Sul, no Brasil. Então eles copiaram o que a gente tinha de bom, entendeu? Você vê clubes na Europa que tem áreas cobertas e simulação de muro para os jogadores andar em cima, grade para os jogadores subir, eles saltam, eles brincam. Então hoje a gente, no começo da nossa categoria, já tem jogador com 6, 7 anos assinando contrato com empresa de material esportivo e com todo um tom de seriedade, e já tem campeonatos de 6 anos de futsal, entendeu? Já tem também de futebol, campeonatos de 6, 7 anos, e que tem a obrigação de ganhar, entendeu? Tem esquema tático, tem isso, tem aquilo. Então a iniciação no Brasil, ela está corrompida, né? Ela não está aquela iniciação sadia. Aí o menino não aprende a driblar, ele não brinca, entendeu? Outro dia eu estava perguntando, poxa, Mota, foi Leônidas da Silva que inventou a bicicleta? Foi ele, reconhecido nacionalmente, por isso que tem até um chocolate que tem o nome de Diamante Negro, em homenagem a Leônidas da Silva. Então Leônidas da Silva aprendeu bicicleta como? Com livro? Com professor? Não, ele não tinha o que fazer, ficou maluco, brincando, inventou a bicicleta. Então, essa formação assim, lúdica do jogador brincar, driblar com a bola, pedalada, elástico, essas coisas. Experimentar, né? Experimentar, entendeu? Errar. E Abel Ferreira disse que o jogador no Palmeiras que mais erra é Estevão, porque é o que mais arrisca. Então, o futebol do talento tem que ter risco. E de forma que eu concordo com tudo que Paoli falou. A formação tem que ser mais equilibrada, entendeu? E o grande problema do Brasil é que o Brasil está começando mal e terminando mal. Porque, como o Brasil termina as suas categorias de base, está totalmente errado.
Começa cedo e termina cedo, no final das contas. Então, a gente tem que modificar um bocado de coisa no futebol brasileiro. Ressalto só uma coisa que o Mota falou, o futsal precisa voltar a ser um pouquinho mais, ter dado valor ao futsal, que é um momento onde os meninos mais novos tocam na bola mais tempo, Sim. tudo isso, e a gente percebe a nível nacional, no Sul tem muito ainda, mas a gente percebe Sul, São Paulo um pouco mais, no Rio muito pouco, eu vejo Nordeste com pouco também, o lado Norte não tem esse futsal tão grande como tinha antigamente. É claro, as quadras aumentaram, as regras de futsal, e ninguém se desenvolveu para isso e a coisa foi se deteriorando. Esse sonho de ser jogador de campo também fez com que, na nossa época, a gente não tinha essa necessidade de ir tão cedo para o campo. Hoje a necessidade de ser, o pai quer que o filho jogue futebol de campo com 7, 8 anos. Então, quando eu falo do pai, relaciona muito a isso. Mas o futsal é uma coisa que se perdeu muito. E é muito importante. E é muito importante para o futebol. A gente já faz essa transição para o campo com 8, 9 anos. A gente poderia fazer mais com tarde. 13. Eu acho que seria mais um ponto para a gente seguir. E a gente também não vê o futebol de 7, que a gente sabe que na Europa é futebol de futsal, 4 contra 4, 7 contra 7, 9 contra 9, 11 contra 11. O futebol de 7 ainda aqui no país não conseguiu Emplacar, né? não conseguiu se organizar, são liga de cá e liga de lá, não tem uma federação firme em cada estado, não são campeonatos amadores, vamos falar assim. A gente sabe que são fortes, que tem muitos times, mas ainda amadores. Então isso também dificulta bastante isso que vem acontecendo. Só uma coisa que, se eu posso falar, que estou no mercado, que o Mota comentou, que é que o futebol, vem começando errado. O mercado vem fazendo com que essa precocidade seja necessária. Quando o Próspero fala que era para ser dos 12 aos 22, e hoje é dos 7 aos 17, porque o mercado está pedindo para a gente entregar o jogador com 17. Aí entra no que o Reginaldo falou. Mas aí eu só vou entregar 2 e abdicar de 28. É isso. É isso. Porque se você começa com 12 e chega a 22, você vai entregar 6, 7, 8. Só que o futebol está pedindo para entregar só 2. O futebol está pedindo isso, para abdicar de alguns, e aí desses 30, dos 28 que a gente abdicou, vão seguir a carreira de outros atletas que vão precisar ir para times menores ou para ir para outras situações, amadurecer e depois estarem no futebol profissional, no futebol de alto nível novamente. Quando a gente fala que está errado, mas a vida está pedindo isso, a vida está pedindo para a gente se adaptar a isso. Não tem como o clube hoje mudar essa forma, porque se eu for deixar para entregar um jogador com 22, 23 anos no futebol profissional, de repente o tempo já passou. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, mas aí o tempo já passou. Então, é só para que a gente reflita, eu não estou falando Achei legal que é contra o que vocês estão Não, falando. é um caminho sem Mas volta. é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que, na verdade, até como falamos antes aqui, no momento anterior, esse jogador que o mercado pede, ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir, entendeu? Eu acho que a gente só precisa ter um planejamento no futebol brasileiro, sabe? No futebol brasileiro, e não deixar o mercado atropelar tudo, porque eu acho que isso traz um prejuízo para o próprio futebol brasileiro, entendeu? E tá aqui, fica uma crítica assim, muito positiva, e a gente está aqui, a gente sempre fala isso aqui, a gente faz um movimento aqui nesse podcast, não somos doutores em futebol, temos a vivência do dia a dia já de muitos anos, respeitamos os estudos, e fica um apelo aqui para o próprio Edinaldo, que é o presidente da CBF, que de fato converse com seus consultores, ele é cercado de muitos consultores, inclusive na parte da base, não é? sobre o que a gente está falando aqui, entendeu? Porque então, o presidente ele é obrigado a saber de tudo, né? Então ele tem pessoas... Mas aí eu posso falar, que vocês, claro, têm muito mais conhecimento. O Edinaldo, semana passada, diretamente ele, participou de uma reunião com todos os clubes do Brasil, só para falar de futebol de base, lançou um calendário novo, onde todos os clubes elogiaram essa nova direção que a CBF está dando. Foi o brasileiro da Série B, foi o Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Sub-17, para o ano que vem o Brasileiro Sub-15, para o próximo ano a Copa do Brasil Sub-20, ter 2 clubes de cada estado. Então
E ele presencialmente participou da reunião. A reunião foi de forma online, mas ele participou de 2 horas de uma reunião com os representantes do futebol de base de cada clube do futebol de base do Brasil. Então, isso está sendo visto pela CBF, isso está melhorando, ele tem essa visão. E quando eu vejo que ele tem que consultar, eu participei da reunião e me impressionou o conhecimento que ele tem de tudo. Porque tudo isso demanda de ordem financeira, e ele pontuou muito bem isso, que ele tem que sempre ser visto isso, apesar de todo mundo falar que a CBF é rica e tudo isso, mas ele pontuou sobre isso, e pontuou também muito bem sobre modelos de competição para cada categoria, regulamentos, tudo isso. Então isso me surpreendeu, e eu preciso explanar isso aqui para vocês, Que bom. para que vocês saibam, quando a gente também só bate ou só... Não, só alfineta. Registrar Registrar o que está acontecendo, que você saiu a matéria aí, a gente pode pesquisar, a CBF divulgou tudo isso, deve estar lançando o calendário. Única, assim, se é crítica, mas é porque está melhorando. Calendário de 2025 do futebol de base ainda não foi lançado. Que deveria, de repente, o normal é ser lançado em dezembro. Mas é justamente porque a CBF está aprimorando, escutando os clubes de base, as pessoas que são responsáveis pela base, para que isso melhore. Então, todos os clubes elogiaram muito todo esse novo direcionamento ou esse aprimoramento que o Edinaldo está propondo para o futebol de base. Você colocou sobre esses pontos, eu já tinha visto, inclusive, e achei massa, achei super legal, né? Nós já havíamos discutido e pedido, de certa forma, mudanças assim, desse tipo, mas o que eu estou me referindo é que o único foco não seja essa parte. Você tocou em alguns pontos assim que é muito importante, vários convidados nossos também já falaram sobre esse ponto, a gente vê na literatura também muito sobre isso aí, que é o futebol de salão, o futsal, essa ideia de você ter um momento para que os atletas da base, antes de entrar no processo mesmo de iniciação, ele tem uma parte lúdica, que ele possa disputar outras atividades lúdicas, porque isso vai ajudar na sua formação motora. Pô, isso aí chega até de certa forma a ser clichê, porque as pessoas debatem muito sobre essa questão, mas não existe, ainda não teve um posicionamento do próprio planejamento da CBF, através do seu presidente ou mesmo dos seus consultores, sobre essa questão. E se a gente está preocupado com a questão da formação de base no Brasil, a gente tem que começar lá pelo início, entendeu? Mota comentou aqui, a gente está começando cedo e terminando tarde. Eu acho que ele mexeu na parte do final agora, que foi ampliar o campeonato sub-20, tudo bem. Mas a gente está tendo um problema muito grande na iniciação e talvez a dificuldade que a gente tenha na formação dos nossos craques tem a ver com isso. Porque hoje nós temos, naturalmente, menos rua para que os atletas joguem e se evoluam naturalmente brincando. Quando a gente fala campeonato jogar em chão, não quer dizer que o cara tem que jogar em chão com 17 anos, não. Nem com 16, nem com 15, entendeu? De forma nenhuma, ninguém falou aqui, não. Mas esse chão que ele joga lá com 6, com 7, com 8, o ajuda, assim, nesse processo natural de pré-iniciação, né? Quando ele joga o futebol de salão, até os 12 anos, até os 11, ele tem outro ganho também, ele tem uma outra ajuda nesse processo. Quando ele já antes disso, ele pratica várias outras atividades esportivas, o judô, a capoeira. Fiquei feliz quando outro dia no Bahia eu vi uma turma lá jogando capoeira. Achei massa isso, entendeu? Então, quando você tem um planejamento voltado para isso, aí eu vou ficar feliz. Falei, não, a base está sendo pensada da forma certa, a forma de resgatar a nossa formação é justamente isso. Os europeus, no passado, vieram aqui, viram isso aqui e colocaram isso para eles. Então, a gente tem que retomar o que deu certo para a gente, que gerou vários craques, o que está ajudando de alguma forma o pessoal lá fora, mas, de certa forma, deixou de ser planejado aqui, porque deixou de ser natural. Quer dizer, não está sendo planejado e precisa desse planejamento porque deixou de ser natural. No passado era natural, mas hoje nós não temos mais como ser natural. Então tem que ser fruto de um planejamento e cabe a isso à federação, à CBF, entendeu? Não é nenhuma crítica negativa, é só um ponto a ser colocado, inclusive para os professores que estão acompanhando, né? Que estão sendo consultores, né?
da CBF, porque ele é muito bem cercado por pessoas que estão estudando, e isso é ótimo, é muito bom. E fica esse adendo aí, entendeu? E aos gestores. E aí cabe a você também, Tiano, que você é um gestor, porque na verdade a preocupação de Paoli ali também é porque está começando muito cedo, mas não estão respeitando o processo da idade. Já estão começando há muito cedo, mas fazendo o trabalho com aqueles meninos novos que eram para ser feito lá na frente. Errado não é começar Né, cedo, É começar com cedo errado. Isso é o grande problema. cedo. Isso, Começar cedo é errado. porque se começa respeitando a idade, respeitando o processo, que hoje nós não temos naturalmente como tínhamos antes, a rua. O menino hoje ele não brinca, ele não sobe árvore, ele não pula muro, entendeu? O clube ele tem que promover isso para o menino. Mas não, pelo contrário, ele está chegando com 7 anos, aos 7 anos ele já está especializando o menino, aí já está querendo implantar a parte tática, entendeu? Então, o grande problema da iniciação, para mim, e que eu entendi o que Paoli quis falar, é isso. Não é o começar cedo, é o começar cedo errado. Isso tem prejudicado, e aí é um efeito dominó. Se você começa errado, para você consertar no processo, durante o processo, é muito difícil. A gente tá chegando ao final, né? Nosso horário, Pedro aqui já colocou. Pedro, nós vamos encerrar aqui. Eu fico muito feliz, Tiano, pela sua participação. Eu acho que a gente discutiu coisas legais aqui, né? A nossa proposta é justamente essa, é de alguma forma reverberar, tanto para treinadores, para gestores, né? Na nossa simplicidade, não somos doutores, somos pessoas simples, mas temos uma vivência, a gente já vive isso aqui muito tempo na prática, né? E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, reverberar, chegando em vários cantos aí do Brasil. Sempre a gente está aqui encontrando algumas pessoas e falam: pô, achei massa aquele corte que vocês fizeram, concordo, não concordo. E o gostoso é isso, a gente concordar e não concordar. A gente aqui está fazendo reflexões, mas sem dúvida nenhuma, apesar da ideia ser aprendendo futebol, aprendendo futebol todos nós, inclusive nós que estamos aqui na mesa, né, entendendo, né, as reações que estão acontecendo aí. De repente tem algumas informações que nós não temos, você trouxe algumas informações interessantes, né, e a nossa proposta é justamente essa. E muito obrigado por conduzir bem, né? A gente fica feliz aí pelo trabalho que você está fazendo no Vitória, a gente sente uma organização boa no Vitória, a gente já vê um clima diferente, e a gente torce aí para que você consiga bons resultados, que isso também é uma questão de tempo, então você não é imediatamente que você se consegue. Já tomei pressão dele. Não, quer resultado. Pô, tô na base que é resultado. O resultado eu acho que é natural com o passar do tempo, né? A gente sempre fala assim, o grande problema... Quando você forma bem, naturalmente você vai ganhar lá na O frente. grande problema da base é justamente a falta de continuidade que o pessoal de cima não dá. O pessoal do Profim muitas vezes corta um trabalho que está sendo feito e atrapalha tudo. Eu não quero nem inventar mais uma discussão aqui. Para mim isso não tem discussão, para mim isso é básico. Quando se fala de futebol de base, é resultado, só estão querendo resultado e não estão querendo formar. Não, são duas coisas que andam em paralelo. Sim. Se eu estiver formando bem, eu vou ganhar na base e vou entregar ao jogador profissional. Então isso para mim tá fora de... Essa discussão eu não consigo nem mais entrar, porque eu acho isso chega a ponto de ser um absurdo. Sim. For formar bem, vou ganhar no 11, no 12, no 13. E por que eu tenho que ganhar no 11, no 12, no 13? Porque eu tenho que formar meninos vencedores, com autoestima alta, com autoestima boa, com a formação legal, que eu tenho certeza, eu não vou ganhar sempre e ele vai aprender a perder também. Então eu acho que são duas coisas que Caminham junto. andam com tranquilidade em conjunto. E eu agradecer o convite de vocês, fiquei feliz. Agradecer ao Fábio Mota por tá podendo representar de alguma forma, apesar de não ser uma coisa direcionada ao Vitória, hoje foi um bate-papo de futebol. Agradecer, como a gente falou aqui um pouquinho antes, a comunicação do Vitória, que eu os informei que tinha sido convidado, falei qual era o assunto e foi muito bem aceito por eles, Luiz e Giga, que representam lá.
E o nome do podcast para mim foi sensacional, Aprendendo Futebol. Futebol a gente aprende todo dia. Toninho Barroso, acho que o Mota sabe quem é. Foi um treinador lá do Rio, muito antigo, que eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na base quanto no futebol profissional, sendo atleta dele. Ele fala uma coisa, o que a gente fala aqui agora, daqui a pouco a gente pode estar errado no futebol. Então a gente espera sempre buscar fazer as coisas certas. Feliz por isso. De falar de futebol para mim é um prazer enorme, porque ainda mais no podcast de vocês, que é para crianças irresponsáveis. Acho que não é direcionado só ao pessoal do futebol, que isso aí a gente tem para todos os lados isso aí. Podcast é toda hora para a gente ver. Escutando um monte de absurdo, mas escutando coisas boas também. Sim. Então, como é uma coisa abrangente a todas as pessoas, espero que vocês continuem nesse crescimento. Eu vi lá no Instagram e posso pontuar para vocês. Quando você me mostrou, eu confesso que não conhecia. Quando eu vi lá, muitas pessoas do futebol a nível nacional já seguem vocês no Instagram. Então, é uma coisa que está em crescimento e eu tenho certeza que devagar a coisa pode se tornar grande e aí, quando ficar grande também, eu quero voltar. Grande abraço, prazer estar com 3 pessoas. Reginaldo, que eu acabei de conhecer aqui em Salvador. Sim. Rivelino, que eu já conheço há bastante tempo, teve aproximação. E o Mota dispensa comentários, que tem uma história enorme aí dentro do futebol. Não é nem de Salvador, nem do Nordeste. É a nível nacional, por tantas pessoas que falam de você. E está sendo um prazer hoje estar aqui do seu lado. Obrigado, espero ter contribuído um pouquinho com vocês 3, mas principalmente com as pessoas que vão nos assistir. Exatamente. Valeu. Obrigadão, Tianão. Bota. Tiano, um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Dentro da nossa expectativa, a gente tem um pouco de capricho e critério nos nossos convidados, né? Que a gente tem que manter o nível assim de interesse geral, coletivo, e acrescente o exterior, que a gente tem sempre o prazer de ver pessoas no exterior dizer que acompanhou o nosso podcast. Parabéns pelo trabalho que está fazendo, parabéns a Fábio Mota. Eu vou falar em relação à divisão de base. Ele tem sido um presidente que está remodelando de vez a divisão de base do Vitória. E a gente queria, para fazer encerramento, até parabenizar Edinaldo, que eu sabia que ia se acrescentar os campeonatos sub-20, Série B, do campeonato do Sub-15, mas não sabia que teve uma reunião do presidente com pessoas do clube. Então essa preocupação de Edinaldo merece nosso aplauso. A gente fica feliz que ele é baiano, né? É uma pessoa que tem mais 2 anos pela frente e ele tem, se ele corrigir e consertar de vez a base no Brasil, ele vai, por reflexo, melhorar também a categoria profissional. Parabéns. Eu só lamento que tenha mudado as prefeituras e Salvador continua sem Secretaria de Esportes, entendeu? E a Bahia sem Secretaria de Esportes. Então, no estado que o futsal decaiu, o handebol decaiu, entendeu? Tem decaído outros esportes e a gente precisa, naturalmente, resgatar, entendeu? O tênis caiu, a Bahia tinha campeões mundiais de tênis. A Bahia tinha o Baiano de Tênis, entendeu? Fazia grandes campeões de tênis. Então, tudo isso caiu no Brasil quando era para melhorar, né? De forma que a gente, de um modo geral, a gente critica construtivamente, mas a gente também tem que elogiar as coisas boas que têm acontecido. Mas quero ver o dia que a gente vai voltar a ter uma Secretaria de Esportes, entendeu? Maior inclusão social, entendeu? É o esporte. Não tem secretaria nem municipal e nem estadual. Obrigado por ter vindo. Riva. Queria agradecer a Tiano. Já está 8 meses aqui, a gente não teve tempo, ele na correria, eu na minha correria, de parar para bater um papo, para contar a história. Bom estar com você, realmente você é um cara antenado por futebol, por isso está onde você está. E vamos marcar para almoçar. E você vai pagar, viu, Carioca? Eu pago no Rio, pô. Eu pago no Rio. Estão falando que tem uma gangue carioca aí, não é isso. É isso aí, pessoal. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. A nossa proposta é essa, de alguma forma reverberar alguns assuntos, alguns conceitos para você, que
quer ajudar seu filho, o seu neto, o seu sobrinho a ser jogador de futebol, falamos aqui de uma forma aberta sobre vários temas, de uma forma genérica, não tão específica, né? Mas qualquer coisa, faz os teus comentários. Nós vamos divulgar esse podcast através do YouTube, né? E teremos vários cortes no Instagram, né, sobre diversos temas. E peço que vocês compartilhem esses cortes, compartilhem também o link no YouTube, né, para que isso possa chegar em mais pessoas possam ser beneficiadas com essas discussões. Tenho certeza que isso saiu do nosso coração com muita verdade, né, com cuidado também, né, e tentando ajudar de alguma forma, da forma que a gente pode, lógico, né, o futebol de base do nosso país. Beijo no coração.